Você já imaginou um planeta tão grande que caberiam 1.300 planetas terras dentro dele? E ainda assim ele não tem superfície definida? Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com mais de 300 vezes a massa da Terra. Mas ele não é sólido como pensamos à primeira vista. Hoje vamos explorar Júpiter, descobrir por que ele parece uma bola gigante de gás, entender como ele protege o Sistema Solar e ver por que ele pode ser mais do que apenas um gigante inerte. Será que Júpiter é uma estrela falhada ou um guardião silencioso dos planetas interiores? Vamos começar pelo básico. O que realmente existe no interior desse gigante? Júpiter é um planeta gasoso gigante, feito principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que formam a maior parte das estrelas. Mas apesar disso, ele nunca chegou a acender. Faltou massa suficiente para iniciar a fusão nuclear, o processo que faz as estrelas brilharem. No seu interior, acredita-se que exista um núcleo denso, talvez formado por rochas e gelo sob pressões colossais, envolto por camadas de hidrogênio metálico líquido. Sim, lá dentro, o gás é tão comprimido que se comporta como metal. Então, Júpiter não é apenas gás, mas também não é sólido. Ele é uma mistura extrema de fluidos densos, pressão absurda e campos magnéticos violentos. Agora, vamos entender o tamanho real de Júpiter e por que ele parece um monstro no meio do Sistema Solar. Júpiter tem um diâmetro de aproximadamente 143 mil quilômetros. Isso significa que caberiam 11 terras lado a lado só para igualar seu diâmetro. Mas a massa dele é outra história. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Isso dá a ele a gravidade mais intensa entre todos os planetas. E se fosse sólido? Caberiam 1.300 planetas terras dentro dele. Isso mesmo, 1.300. É como se todo o nosso planeta fosse apenas um pixel dentro do corpo de Júpiter. Essa escala nos faz lembrar o quão pequenos somos diante das proporções cósmicas. Agora, vamos ver como a gravidade de Júpiter influencia diretamente a vida na Terra. Júpiter é tão massivo que funciona como um verdadeiro escudo gravitacional. Ele atrai asteroides e cometas que poderiam atingir a Terra, desviando-os ou absorvendo o impacto. De certo modo, ele é nosso guarda-costas cósmico. Alguns astrônomos acreditam que sem Júpiter, a Terra talvez não tivesse sobrevivido a tantos bombardeios nos últimos bilhões de anos. Além disso, sua gravidade influencia as órbitas dos outros planetas, ajudando a manter a estabilidade orbital do Sistema Solar. Será que Júpiter é o verdadeiro herói não celebrado da nossa existência? Agora, vamos mergulhar em um dos fenômenos mais impressionantes do planeta, a Grande Mancha Vermelha. Essa mancha gigantesca é uma tempestade ciclônica, parecida com furacões na Terra, mas com uma diferença brutal. Ela já dura mais de 350 anos. Ela tem o tamanho de 3 terras e gira com ventos que ultrapassam os 430 km por hora. E por que ela dura tanto tempo? Porque Júpiter não tem superfície sólida. A tempestade gira livremente na atmosfera sem obstáculos que a interrompam. É como um redemoinho eterno, flutuando num oceano de gases. Uma tempestade quase imortal aos olhos humanos. Agora, quantas luas orbitam esse gigante? Júpiter tem pelo menos 79 luas confirmadas, e pode ter ainda mais. Mas algumas delas são verdadeiros mundos complexos. Io, por exemplo, é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Europa tem um oceano subterrâneo salgado que pode esconder vida. Ganimedes, a maior de todas as luas, é maior que Mercúrio e tem seu próprio campo magnético. E Calisto, com sua superfície cheia de crateras, pode ter um oceano sob o gelo também. Essas luas não são apenas satélites. Elas são pequenos planetas com potencial para abrigar vida. Agora, vamos entender como funciona a atmosfera de um planeta sem chão. Júpiter é envolto por nuvens densas de amônia, metano e água. À medida que você desce, a pressão aumenta tanto que os gases se liquefazem, e o hidrogênio vira líquido. Depois, hidrogênio metálico. É uma transição extrema. Nenhuma sonda sobreviveu muito tempo lá. A sonda Galileu da NASA mergulhou em Júpiter em 1995.
mas foi destruída poucos minutos depois pela pressão esmagadora e temperaturas altíssimas. Imagine entrar num planeta onde você nunca sabe quando, ou se, vai tocar o chão. E por que não construímos uma base em Júpiter? Primeiro, porque não há chão para construir. Segundo, por causa da radiação extrema, centenas de vezes mais do que um ser humano pode suportar. E mesmo se quiséssemos flutuar em sua atmosfera, precisaríamos de blindagens absurdas, escudos contra a radiação e fontes gigantescas de energia. Colonizar Júpiter, com a tecnologia atual, é uma missão impossível. Mas isso não nos impediu de chegar perto. Vamos ver quais missões já estudaram esse colosso. A primeira foi a Pioneer 10, em 1973. Depois vieram as Voyager 1 e 2, nos anos 70, que revelaram detalhes impressionantes sobre suas luas e atmosfera. Mais recentemente, a sonda Juno, lançada em 2011 e ainda ativa, está estudando o campo magnético, a gravidade e a estrutura interna de Júpiter. Essas missões nos deram uma nova perspectiva, não só sobre Júpiter, mas sobre como planetas gigantes se formam. Agora, e se a vida não estiver em Júpiter, mas ao seu redor? Uma de suas luas, Europa, é coberta por uma camada espessa de gelo. Abaixo dela, existe um oceano global, com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O calor das forças de maré geradas por Júpiter pode manter esse oceano líquido, e talvez até alimentar formas de vida, como as que vivem perto das fumarolas do fundo do mar, aqui na Terra. Por isso, Europa é um dos principais alvos na busca por vida extraterrestre no Sistema Solar. A missão Europa Clipper, prevista para os próximos anos, vai explorar esse mundo gelado como nunca antes. Agora, vamos voltar ao próprio Júpiter e pensar: será que ele poderia ter sido uma estrela? Sim, quase. Se Júpiter tivesse 13 vezes mais massa, ele poderia ter se tornado uma anã marrom, um tipo de estrela fracassada que emite pouca luz. Mas ele ficou no limite. Não atingiu massa suficiente para iniciar a fusão nuclear. É curioso pensar que com apenas algumas colisões a mais durante sua formação, ele poderia brilhar no céu como um segundo Sol. Isso mostra como pequenas variações podem mudar o destino de um planeta inteiro. E falando em destino, Júpiter guarda outro segredo: o campo magnético mais poderoso do Sistema Solar. Ele é 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Isso cria uma magnetosfera gigantesca, que chega a cobrir parte da órbita de Saturno. Esse campo gera auroras intensas, muito mais poderosas do que as auroras boreais que temos aqui. Mas também representa um perigo mortal para sondas e astronautas. A radiação dentro da magnetosfera é letal sem proteção avançada. Será que Júpiter é mais do que um planeta? Talvez ele seja um mini-sistema solar, com suas luas, campos e segredos profundos. Então, o que achou dessa jornada pelo maior planeta do Sistema Solar? Mas espere, ainda tem mais um fato surpreendente. Sabia que um dia em Júpiter dura apenas 10 horas? Isso mesmo, ele gira tão rápido que é o planeta com a rotação mais rápida do Sistema Solar. Essa velocidade ajuda a manter suas tempestades ativas e sua forma achatada nos polos. Júpiter é um gigante gasoso, mas não é só um ponto brilhante no céu. Ele é um guardião invisível, um laboratório de física extrema e, quem sabe, o berço de vidas ocultas em seus oceanos subterrâneos. Se você quiser continuar explorando os mistérios do universo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos curiosos, porque mesmo o mais distante pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima aventura.